Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 24 de Mateus. Ele é um capítulo extenso. Eu vou dar aqui uma pequena, vou falar um pequeno resumo sobre ele, mas eu peço a você que pegue a sua Bíblia. Se você não leu ainda a sua Bíblia, em todos esses vídeos que eu peço, pegue a sua Bíblia agora para ler o capítulo 24 de Mateus. Jesus, ele está falando com você, ele está falando comigo. Do capítulo 24, no versículo 1 e 2, ele fala sobre a destruição do templo. Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele discípulos e lhe disse assim, lhe mostraram a construção do templo. Aí Jesus chega para eles e fala: vede tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Então foi literalmente a destruição do templo, ela foi literalmente cumprida em 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém. Do capítulo 3 ao 14, do versículo 3 ao 14, é muito importante porque fala dos princípios das dores. Então lá no Monte das Oliveiras, Jesus ele começa a falar. E aí o discípulo pergunta: dize-nos quando começarão estas coisas. Aí ele respondeu: vede que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus sempre é que nós leiamos a Bíblia, para que a gente não seja enganado com conversas paralelas. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede e não se assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça. Levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares, e nós estamos vivenciando tudo isso, não é verdade? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos serão escandalizados, Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, mas mesmo assim a pregação do evangelho, ela continuará, porque ela precisa ser pregada em toda a nação. Então esta é a minha função, de estar pregando a palavra do Senhor, e esta precisa ser a sua função. Fala também: por se multiplicar muita iniquidade, o amor de muito esfriará. Quase todos esfriará o amor, mas o meu amor, o seu amor por Jesus não pode se esfriar. Por isso que nós precisamos sempre estar na leitura da palavra. E aí no capítulo, do versículo 15 ao 28, fala da grande tribulação. Então, quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, porque o profeta Daniel, ele fala lá no capítulo 9, 27, 11, 31 e 12, 11, sobre o abominável da desolação. E aí Jesus coloca aqui: quem lê, entenda. Então o que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. E aí ele continua falando da grande tribulação. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E ele fala também: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E se disserem que está no interior da sua casa, se disser que ele está no deserto, também não creia, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Oriente até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver um cadáver, aí se juntarão os abutres. E do versículo 29 ao 31, Jesus fala da sua vinda. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade do céu. Eu quero estar no meio dos escolhidos. Você precisa estar. E nós tem muitas almas aí que ainda estão perdidas, tem muitas pessoas que estão desviadas do evangelho porque não
conheceram verdadeiramente o Evangelho, não leram, não criaram o hábito de estar lendo a Bíblia, de estar renovando todo dia o propósito com Deus. Porque a Bíblia, meu querido, que nos renova todos os dias. O Espírito Santo, ele fala conosco todo dia através da palavra. Aí falando da parábola da figueira e exortação à vigilância, do versículo 32 ao 44, Jesus fala para a gente aprender com a parábola da figueira. Aí ele fala: quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, está às portas. É Jesus mesmo que fala. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ela está se cumprindo. Nós vemos aí como é que está acontecendo o mundo. Olha essa pandemia também. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, senão o Pai. Então vão vir vários profetas, falsos profetas, vai vir alguém se dizendo que é Cristo, dizendo que ele já está voltando, porque não é Jesus, porque nem Jesus sabe o dia da volta do Senhor, mas esse dia acontecerá. E aí, finalizando com o versículo 45 ao 51, fala da parábola do servo bom e o servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os teus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se a passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á e lançará a sua sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. É para nós cristãos. O Senhor está falando conosco aqui que nós devemos continuar a pregação do Evangelho, está falando de Jesus para quem a gente puder. Use as mídias para falar de Jesus, use a mídia para compartilhar do amor de Cristo, mas é importante que você compartilhe a mensagem íntegra da palavra que é a Bíblia. Toda mensagem que você for compartilhar, vá lá, confirme na Bíblia, vê se de fato não é uma mensagem de falsos profetas. Leia a Bíblia, compare, faça que nem os bereanos, compare na palavra, ok? E se você também que está ouvindo o meu vídeo aqui, vá lá, confirme lá na palavra, vê se de fato eu estou falando na palavra, porque eu creio no Deus verdadeiro, eu creio na Trindade, eu creio em Jesus, e tudo que eu venho falando nos vídeos é nada mais do que a leitura da palavra na sua íntegra, e é isso que nós precisamos falar. Mas aí o inimigo vem e ele começa a colocar mensagens errôneas na mente das pessoas que não estudam a palavra, e a pessoa ela fica cega com relação à verdadeira verdade que está dentro da Bíblia, a Bíblia verdadeira de Jesus. Não deixe de propagar o Evangelho, não deixe de ler a palavra do Senhor, porque ele está às portas. Jesus, ele tem falado aqui, ó, essa é a fala de Jesus. As pessoas que escreveram a Bíblia, todos eles, todos os apóstolos, todos os profetas, todos que escreveram, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Creia na palavra, leia a palavra, é um convite que eu te faço. Leia a Bíblia, fale de Jesus, compartilhe, mas compartilhe mensagens verdadeiramente da Bíblia. Muito cuidado com o que você compartilha, muito cuidado com o que você fala. Se você quer falar de Jesus, estude a Bíblia, leia a Bíblia, fale dentro da palavra. A própria Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Não tem interpretação do seu coração e do homem, tem interpretação do Espírito Santo. É um apelo que eu te faço. Vamos falar de Jesus, Jesus está às portas. Um grande abraço, meu querido, que Deus abençoe vocês.